Olá, muito bom dia, internautas aqui da TV 247. Eu sou Daiane Santos, estamos começando aqui mais um programa Giro das 11. Eu vou trazer aqui o deputado Carlos Gianese para a nossa conversa. Eu vou fazer a transição aqui com a nossa chamada para a gente tratar sobre educação e ataque às escolas. Tem uma série de medidas do Ministério da Justiça, e eu queria ouvir aqui o deputado. Certamente ele vai ter, ele que é professor, foi diretor de escola pública, certamente tem uma visão que pode nos ajudar a aumentar aqui, ampliar o debate sobre essa questão. Bora trazer aqui o deputado. Deputado Carlos Gianese, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade aqui prontamente de nos atender. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, Daiane, pelo convite ao 247, a esse programa que cumpre um papel muito importante na formação crítica da nossa população. Que bom, obrigada, deputado. Queria começar sobre esse assunto. O senhor, como eu disse aqui, é deputado estadual aqui pelo PSOL de São Paulo, uma liderança que tem aí uma larga trajetória na luta pela educação, e na sua trajetória como formação, é professor, foi diretor de escola pública. Há uma série de questões envolvendo esses ataques às escolas, né? A gente tem trazido aqui diversos especialistas tratando sobre esse assunto, e uma das questões que se aborda bastante é justamente a herança maldita do governo Bolsonaro, que resulta também nesse assunto. Hoje nós publicamos uma matéria, deputado, da nossa querida jornalista Hildegard Angel, que ela fala sobre um ponto que eu acho que seria importante abordar aqui com o senhor, sobre o lobby das empresas armamentistas, empresas de armas no Brasil, que também tiveram aí ao longo dos últimos anos um espaço com o governo Bolsonaro. A Hildegard chama aqui a atenção deste lobby da bala, né, e dos bolsonaristas no caso das ameaças às escolas. Segundo ela, a extrema-direita tem se aproveitado da violência contra as escolas para impor uma militarização dos ambientes e fortalecer a prática do ensino em casa. Bandeira essa também bolsonarista, né, que o Bolsonaro tentou emplacar nos últimos anos. Puxando esse gancho aqui, lá em Blumenau, em Santa Catarina, há o uso de policiais da reserva, né, policiais aposentados, para a segurança nas escolas. Ou seja, a solução é aumentar a segurança, aumentar o policiamento. Na sua visão, isso resolve o problema ou a coisa é mais profunda que isso? Olha, Daiane, eu trabalhei durante muitos anos em escolas públicas aqui em São Paulo, da rede municipal, da rede estadual, e frequento escolas públicas quase que diariamente, né? Desde quando eu assumi o meu primeiro mandato de vereador, depois aqui na Assembleia Legislativa como deputado estadual, eu não saio das escolas e converso diariamente com professores, professoras, com servidores do quadro de apoio escolar, com pais de alunos, com diretoras de escolas, com supervisores. Então, estou muito conectado na escola há muitos anos, desde 1984, quando eu ingressei na rede pública de ensino. E te digo que algum tipo de violência sempre houve na escola. A escola sempre foi palco de algum tipo de violência. Tem a violência simbólica, né? Tem a violência física, aluno contra aluno, tem algum tipo de agressão, às vezes, contra professor. Mas esse tipo de violência que nós estamos vendo hoje, eu não tenho dúvidas de que é uma violência orquestrada, né, pelas redes de internet da extrema-direita, por essas células nazifascistas que existem no Brasil e crescem, inclusive, né, nos pântanos, nos porões, sobretudo da internet, das redes sociais, das comunidades de ódio. Então, é daí que vem essa grande violência. E aí, essas redes de ódio, elas se articulam de forma direta ou indireta ao lobby das armas, ao discurso do bolsonarismo. Então, tudo isso está interligado, mas por detrás do que nós estamos assistindo, não há dúvidas de que é, na verdade, um estímulo direto ou indireto da
extrema-direita no Brasil. Não tenho dúvidas do interesse da venda de armas, é a continuação. Como o Bolsonaro não é mais presidente, ele não tem mais o megafone da presidência da República, então talvez eles tenham encontrado uma outra forma de gerar o pânico, o medo, o terror, né? E isso propicia propostas absurdas como essa, de armar os professores. Tem deputado apresentando projeto de lei para que os professores entrem armados nas escolas. Olha o absurdo, que professores tenham aulas de artes marciais para se defender, né? Começam a defender o armamento nas escolas. Então aí tem a conexão justamente com a indústria da arma. Então acho que essas coisas estão conectadas, porque foi no último período, sobretudo nos 4, 5 últimos anos, que nós tivemos o agravamento dessa situação, que coincide com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro estimulava o tempo todo o armamento, a política de ódio, da violência, né, da homofobia, do machismo, da violência contra as mulheres, era o tempo todo. Agora, isso tem essa consequência, né? Ele estimulou, mas esse discurso continua vivo na sociedade, né? Sobretudo nesses espaços das comunidades de internet, comunidades de ódio, de terror. Então, eu tenho certeza absoluta que é isso que está acontecendo. E agora, nós acabamos de ler, agora está na imprensa, mais um ataque em Goiás. Um aluno invadiu, não sei se ele era aluno ou não da escola, não está claro ainda, mas ele invadiu uma escola, um rapaz, e esfaqueou 3 alunos. Ainda bem que não aconteceu nada com eles, não tem ferimentos graves, mas mais uma tentativa. Ontem foi em Manaus, teve as mortes nas creches em Blumenau, e há 2 semanas, 3 semanas atrás, o caso aqui de São Paulo. São 4, em 15 dias nós tivemos 4 casos de violência, né? Isso pode ser uma coisa orquestrada indiretamente, né? Por esses grupos nazifascistas, de ódio, de terror, esses grupos que estão aí nas redes sociais. Por isso que é importante, Daiane, essa iniciativa do governo federal de fazer o monitoramento das redes sociais, desses grupos de ódio. Isso é fundamental, esse trabalho de inteligência. Não adianta armar os professores, os profissionais da educação, não adianta colocar polícia dentro da escola, isso não vai resolver a situação. Nós temos que ter um trabalho de inteligência, né, para detectar essas redes e esmagá-las já no nascedouro. E outras medidas devem ser tomadas, que nós já alertamos há milhares de anos, que é, né, fim da superlotação de salas. Isso é fundamental. Nós precisamos de remuneração digna para os profissionais da educação, de contratação de funcionários. As escolas aqui em São Paulo, da rede estadual, estão totalmente abandonadas, elas não têm servidores do quadro de apoio escolar, né? E mesmo os que existem são desvalorizados do ponto de vista salarial, do ponto de vista funcional, do ponto de vista da jornada de trabalho. Hoje, um agente de organização escolar, por exemplo, que é o equivalente ao que as pessoas que não conhecem direito essa terminologia, ou ao inspetor de alunos, por exemplo, ele ganha R$1.000 por mês, às vezes um salário inferior ao salário mínimo, e não tem servidores em número suficiente. Quase nenhuma escola tem o módulo completo do seu quadro de apoio escolar. Eu estive na escola Tomásia Montoro, aqui em São Paulo, na Vila Sônia, logo na manhã mesmo que aconteceu aquele crime bárbaro. Eu fui até lá, conversei com as professoras, algumas delas me disseram: olha, aqui só tem 3 agentes de organização escolar para uma escola que é de tempo integral. E uma delas ia embora já agora em abril, porque venceu o contrato. Era um contrato precarizado, acho que de 1 ano apenas. Então, hoje, já entramos em abril, provavelmente a escola só tem 2 agentes de organização escolar para fazer todo o trabalho na secretaria, no pátio da escola, para cuidar da vida funcional dos professores, dos prontuários dos alunos, fazer histórico escolar. Então, é um trabalho imenso, 2 pessoas. A rede estadual abandonou os agentes de organização escolar. Isso faz a diferença, porque eles interagem com os alunos, eles conversam, eles conhecem os alunos, eles que abrem as escolas, eles que fecham as escolas, eles recebem os alunos na entrada.
na saída, eles que estão lá presentes, conversando com os pais, então eles conhecem bastante. Então esse é um ponto. Aqui em São Paulo, Daiane, os governos do PSDB vetaram 2 projetos que nós aprovamos na Assembleia Legislativa de São Paulo, incluindo a obrigatoriedade do atendimento psicológico e na área da assistência social em todas as escolas do estado de São Paulo. Os 2 projetos foram vetados em períodos diferentes, mas das gestões tucanas. Lembrando ainda que no Congresso Nacional, em 2019, 2020, nós aprovamos também um projeto semelhante, incluindo a presença, o atendimento, né, de psicólogos e assistentes sociais em todas as escolas do Brasil. O Bolsonaro vetou o projeto, aí o Congresso derrubou o veto, é lei federal, mas ninguém obedece. O governo estadual não implantou a lei federal, a Prefeitura de São Paulo não implantou. Então, nós temos alguns mecanismos que podem ajudar a prevenir, a combater a violência nas escolas. Aqui em São Paulo ainda, que eu conheço bastante, os governos do PSDB, eles extinguiram o programa, praticamente aquele programa Escola da Família, que era um programa de abertura das escolas nos finais de semana. Acabou com o cargo de professor mediador, que fazia mediação entre a escola e a comunidade para evitar violência. Esse cargo não existe mais. Olha só, então houve um desmonte do pouco que existia aqui em São Paulo. Então tudo isso também propicia o aumento da violência nas escolas. Mas esses casos agudos de esfaqueamento, de morte, isso tem a ver com a política de ódio, com a extrema-direita nazi-fascista do Brasil, com as células nazi-fascistas que estão espalhadas pelo Brasil, sobretudo também nas redes sociais. Aí entra o trabalho de inteligência. Talvez eles tenham combinado um abril vermelho nas escolas, né? Não do MST, que aquele é importante, nós defendemos, mas é uma coisa ao contrário aqui, de morte, de ataques às escolas. O deputado aqui traz vários elementos para a gente entender bem, né? A rapidez com que se contrata seguranças, por exemplo, terceiriza esses serviços, etc., é rápido, né? A gente já está assistindo lá em Santa Catarina nessa contratação, mas os psicólogos, que é uma determinação de uma lei federal, como ele apontou aqui para a gente, isso não se faz. Então, quer criar um remédio que supostamente na cabeça das pessoas, né, deputado, é muito fácil, é só colocar um segurança que está resolvido o problema. Assalto a banco não se resolve somente com segurança, é claro que isso ajuda. Numa escola, muito menos, né, você não vai solucionar os problemas de violência numa sociedade que também está contaminada. A gente assistiu o Marcelo Arruda sendo assassinado na sua festa de aniversário por alguém que adentrou a sua festa, invadiu a sua festa de aniversário para matá-lo por conta da sua posição política e ideológica. Então, é muito mais, como disse aqui o deputado, de analisar somente pontualmente o que se resolve do ponto de vista de segurança. O senhor citou aí a questão da redução de verbas, né, da educação, da desestruturação, desse desmonte, como o senhor apontou. Tem uma declaração do governador aqui de São Paulo, Tarcísio, muito badalado aí pela imprensa, dizendo que ele é o bolsonarista com um perfil mais ameno, que é o bolsonarista dos sonhos, né, como queria a Folha e tal. Essa é mais ou menos a linha que se tenta construir, né, nesse cenário. E aí tem uma declaração dele aqui dando conta de que reduzir os recursos da educação, os recursos obrigatórios da educação, seria aí, na visão dele, uma alternativa. Abre aspas, diz aqui o governador de São Paulo. Os casais têm menos filhos. Por outro lado, a população envelhece, a demanda por recursos na educação cai, mas na saúde sobe, alegou o governador. A tese dele é de que se tem uma população maior envelhecendo, então os recursos da educação podem ser reduzidos, porque os filhos também dessas famílias, também as famílias são números menores e as pessoas estão ficando mais velhas. Essa lógica simples que ele coloca para as pessoas entenderem, faz sentido, deputado, do ponto de vista de São Paulo? Daiane, nenhuma. É uma declaração abjeta que nós temos que repudiar veementemente, não só nós, mas toda a sociedade. O Estado de São Paulo não pode aceitar, em hipótese alguma, essa possibilidade. Ele já disse, já há 3 semanas atrás, que iria encaminhar esse projeto aqui para a Assembleia Legislativa, reduzindo o orçamento de 30% para 25%, no pior momento da educação. Ele está enganado. Na verdade, ele está fazendo o jogo, né,
do neoliberalismo, aqui ele consegue juntar o que há de pior, o neoliberalismo, né, com o bolsonarismo no estado de São Paulo. Nem o Bolsonaro conseguiu fazer essa redução. O grande sonho dos neoliberais é reduzir o orçamento, os percentuais mínimos obrigatórios pela Constituição Federal, na educação, na saúde, eles tentam, mas ninguém teve coragem de apresentar um projeto como esse, e ele está tendo aqui em São Paulo. Então, é um absurdo. Primeiro, porque nós temos 5 mil escolas no estado de São Paulo, 250 mil professores, nós temos quase 5 milhões, quase 4 milhões de alunos matriculados na rede estadual, com escolas sucateadas, degradadas. Nós temos mais de 100 escolas de lata no estado de São Paulo. Nós temos um dos piores salários do Brasil na área da educação, né, entre os servidores da educação. Aqui o governador não paga nem o piso nacional do magistério, que é a lei federal. Ele dá um complemento através de um abono complementar que é ilegal. Então, nós precisamos de mais recursos, de aumentar para 31%, 32%. Ele vai na contramão. No momento que nós estamos vivendo esses ataques às escolas que precisam, como eu disse, da contratação de mais agentes de organização escolar, tem que investir, e quando ele não contrata, ele fala que não tem recursos. Então, é um discurso totalmente contraditório, execrável, e nós não vamos aprovar nunca esse projeto na Assembleia Legislativa. Né? É um absurdo total. Nós vamos organizar as escolas, os pais de alunos, toda a sociedade, porque ele está indo na contramão do bom senso. Não houve, nós precisamos de mais investimento, mesmo que tenha caído a natalidade. O Estado de São Paulo tem uma dívida com a educação. Os quase 30 anos de governo do PSDB, esse período todo, nós tivemos a destruição pelo PSDB da educação. O Estado de São Paulo está com a sua educação degradada e sucateada, então ela tem que ser. Nós precisamos de mais investimentos. Nós temos centenas de escolas sem quadras para as aulas de educação física. É grave a situação. Então é algo irresponsável e inconsequente e repito, execrável o que ele pretende fazer, e reduzindo o orçamento da educação. Tá aí. Vou ler aqui alguns comentários, deputados, nossos internautas. Tem aqui bastante gente saudando a sua participação. O Cacá manda aqui uma mensagem. Daiane Santos, Minas Gerais também pede socorro contra a contraponto aí do governo Zema, né, das desmonte também, creio eu, falando aqui sobre a educação. O Robson Fontes diz aqui, Janazzi, salve os aposentados e pensionistas da Prefeitura de São Paulo. O confisco de 30% está acabando com o dinheiro deles. Tá absurdo isso, disse aqui o nosso internauta no superchat. Deputado, o senhor tem também uma atuação forte na luta aí pelos aposentados e pensionistas de serviço público, né? Nós conseguimos aqui no estado de São Paulo derrotar o confisco das aposentadorias e pensões, um confisco que foi imposto pelo ex-governador Dória, do PSDB, que confiscou durante 2 anos a aposentadoria de 600 mil servidores e servidoras que já estavam aposentados e aposentadas, né? Eu apresentei o PDL 22, teve um amplo movimento com as aposentadas, as famosas e queridas tuiteiras, né, contra o confisco, as entidades representativas, e na soma de toda essa luta nós derrubamos o confisco estadual. Porém, o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, copiou, porque ele é tucano também. Ele, embora não seja do PSDB, mas a gestão dele é totalmente tucana, que defende essa privataria tucana e política de ódio aos servidores. Ele implantou a mesma política de confisco, ele aprovou o Sampaprev 2 e está confiscando 100 mil aposentados e aposentadas de São Paulo, das servidores que já se aposentaram, já pagaram a sua aposentadoria, estão sendo obrigados a pagar de novo 14% todo mês. Nós estamos com um movimento forte em São Paulo, agora nós vamos derrubar esse também. É uma questão de tempo, estamos mobilizando, tuitaços, tem o PDL 92 lá na Câmara Municipal, do vereador Celso Janazzi, que está nessa luta. Inclusive, ontem teve uma reunião, uma audiência na Câmara Municipal, eu entrei no sistema online, acompanhei. Então, nós temos uma luta forte aqui em São Paulo, mas tem que mudar a Constituição Federal, Daiane, em relação à luta contra a aposentadoria, porque a reforma do Bolsonaro, da Previdência, ela abriu espaço para que municípios e estados
façam o confisco, se quiserem, não obriga. Mas aí os governos neoliberais do Estado mínimo, os governos que têm essa política de ódio contra os servidores, contra os aposentados, implantam. O governo estadual implantou, vários estados e alguns municípios. Então tem que mudar, nós estamos numa luta também no Congresso Nacional, tem uma PEC lá, já para ser apresentada, da deputada federal Luciane Cavalcante, que é aqui de São Paulo, é professora também, supervisora de ensino, né? Ela apresentou, nós tivemos uma reunião esses dias com o ministro da Previdência, esqueci, me deu um branco no nome dele. Carlos Lupe. Carlos Lupe, o nosso brisolista, e ele também, logicamente, que é contra esse confisco. Então nós estamos fazendo uma luta para retirar, para revogar esse artigo da lei federal, para impedir que os prefeitos façam esse tipo de confisco em cima dos aposentados e pensionistas em todo o Brasil, sobretudo aqui em São Paulo, na capital, e no estado pode voltar, né? Porque como tem a lei ainda, nós derrubamos, mas o Tarcísio daqui a um ano, se quiser, ele pode baixar um novo decreto. Então, para que isso não ocorra mais, nós vamos cortar o mal pela raiz lá, aprovando a PEC da deputada federal Luciane Cavalcante. Perfeito. Tem aqui, deputado, a Xavier Sobrinho diz aqui, deputado Carlos Gianazzi, o senhor trabalhou como professor e conhece a realidade em sala de aula e dentro das escolas, de modo geral, disse aqui o Xavier, ou a Xavier, o Xavier. Tem aqui também o comentário da Maria José. Ela diz aqui, eu sou professora desde 1976 e nunca tinha visto tanta violência simbólica e institucional. É terrível. Faz parte da direita. Querem armar para ganhar dinheiro, matando inocentes. Temos muito incentivadores que são governados pelo povo. Este povo da direita, né? Vai acontecer muito, disse aqui a nossa internauta Maria José. Dentro desse aspecto que a gente está abordando aqui, deputado, sobre essa realidade da extrema-direita, que se instrumentalizou muito, né, com a campanha, desde 2014, 2018 se aumentou, né, se locupetou com a eleição de Bolsonaro, e, como o senhor destacou aqui também na entrevista, faz da rede social uma plataforma. O governo federal está fazendo pressão em cima dessas plataformas para que utilize mecanismos justamente para conter esses avanços, conter essa divulgação de fake news, e as plataformas têm resistido. Como é que o senhor vê isso? O senhor encara também como uma forma de censura? O senhor acha que é necessário o Estado regulamentar mais essa questão das redes sociais? Sim, eu acho que isso não é liberdade de expressão, promover o crime, o ódio, a homofobia, a violência contra as mulheres, o racismo, isso é crime. Isso tem que ser coibido veementemente, inclusive nas redes sociais. Isso não é censura. Isso não abre espaço para censura. Então, eu acho que o governo federal está correto. O ministro da Justiça, Flávio Dino, toma uma posição importante. Nós temos que regular-se nesse aspecto as redes sociais. As plataformas, as empresas que são milionárias, bilionárias, têm que cumprir o seu papel social também. Devem fiscalizar, devem colaborar, banindo esses grupos de extrema-direita. A gente, quando fala qualquer coisa, às vezes a gente é suspenso da rede social, sem fazer nenhum tipo de incentivo ao ódio. Por que eles não estão fazendo também com esses grupos, que são claros, estão trabalhando, não escondidos lá em alguma plataforma escondida, a céu aberto, todo mundo sabe, todo mundo vê, eles estão no TikTok, no Twitter, e não há nada a ser feito pelas empresas, elas devem ter um mínimo de controle. Então, a posição do ministro da Justiça é correta, tem todo o nosso apoio. Não é censura, é combate ao ódio, porque isso é crime.
Perfeito. Deputado, eu sei que o senhor tem uma atividade, o senhor atendeu a gente aqui gentilmente, ele está no carro, vai numa atividade fora, né, vai estar perto aí do aeroporto, então não quero atrapalhar mais ainda a sua atividade, queria que o senhor desse aqui uma última mensagem para os nossos internautas, dizer que o nosso espaço está aberto aqui para a gente voltar a conversar. Essa questão da Previdência é um assunto que a gente tem que explorar mais, e buscar esclarecer ainda mais nosso público aqui sobre esse assunto. Sei que o senhor tem aí um conhecimento profundo e luta há muitos anos sobre essa questão, né? Olha, obrigado, Daiane, pelo convite. Quero voltar aqui para continuar debatendo esse tema da educação, a questão da revogação da reforma do ensino médio, que é algo que nos preocupa bastante também, essa questão dos ataques aos aposentados e pensionistas, aí tem vários temas, mas é muito importante a gente entender primeiro que a educação, ela é um instrumento importante de desenvolvimento social, pessoal, ambiental, econômico, tecnológico. A educação, aliás, é o principal instrumento de desenvolvimento social, inclusive, da nossa sociedade, e por isso que nós temos nela quase uma profissão de fé. Nós precisamos investir mais recursos na educação, fazer cumprir o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2004, que foi paralisado por conta dos governos Temer e do Bolsonaro, e sobretudo a escola pública, porque, Daiane, quase 90% dos nossos alunos, das nossas crianças e adolescentes estão matriculados em escolas públicas, municipais e estaduais. Então, nós temos que investir cada vez mais recursos na educação e, sobretudo, nos profissionais da educação, em quem trabalha dentro da educação e promove a educação pública de qualidade. Então, temos que repudiar veementemente essa tentativa e esse anúncio do governador Tarcísio de Freitas de reduzir o orçamento da educação. Já pensou se isso vira moda? Se os prefeitos isso, os governadores, aí acabou a educação brasileira, a educação pública. Então vamos fazer aqui uma verdadeira luta para que isso não ocorra no estado de São Paulo. Muito obrigado. Um abraço. Obrigada. Abraço, deputado. Queria agradecer muito aqui o deputado Carlos Gianazzi, participou aqui com a gente, direto aqui de São Paulo. Ele que é deputado estadual pelo PSOL de São Paulo.